Eu tirei o caso, vou-te pôr a ti. Espera aí, como é que isto se faz? Aqui. We are live. Acabou-se o barulho. And we are live, ou seja, estamos em direto para fazermos o Think Tank desta semana. Como já percebeu, nós os três estamos, os três à distância, o Jorge Marrão, o Carlos Albuquerque e eu. Ora, antes de irmos aos temas da edição desta semana, deixe-me só lembrar que o Think Tank é um programa aqui do canal Acordo do Dinheiro e que o canal tem várias parcerias. A principal é com a Prozis, mas ainda temos outra parceria com a beltseguros.pt e este programa, em concreto, ainda tem a ajuda à produção do grupo Sendis Alidade. Agora sim, o que é que vamos falar hoje? Bom, a agenda woke de certos governantes, o papel dos sindicatos na discussão de políticas e, já agora, o discurso de Luís Montenegro e as últimas movimentações na política nacional, nomeadamente mais uma linha vermelha que André Ventura terá colocado para aprovar o Orçamento de Estado, a saber, a aprovação de um referendo à política de imigração. Carlos, queres começar tu ou começa o Jorge? Posso começar, não sei porque. Queres que comece com que tema? Vamos pela agenda woke dos governantes. Pois, isto veio muito a respeito. Bom dia ou boa tarde a todos. Perdão, eu estou aqui um bocadinho constipado aqui no meu ribateste profundo, mas vou tentar... Para sossegar os espectadores, Carlos, não é Covid, é só mesmo uma gripe. Não é Covid. Aliás, fiz dois testes e em nenhum dos testes deu sempre negativo. Não é Covid, é mesmo estas gripes. Aliás, passou a família toda. Mas vamos lá à agenda woke. Eu acho que as pessoas às vezes não têm noção do país onde nos encontramos. E vão atrás de um certo tipo de ideias e de um certo tipo de mensagens e de um certo tipo de agendas que não são nossas, que não são do nosso país, que não são das nossas pessoas, que não são das nossas, se quiserem, tradições. E nem sequer têm qualquer tipo de vantagem do ponto de vista de modernidade. Uma coisa é nós alterarmos aquilo que é a nossa tradição, a nossa cultura. Uma coisa é introduzirmos fatores de modernidade e fatores de desenvolvimento. Outra coisa é introduzirmos aspectos que são aspectos dirigidos por certo tipo de grupos que querem com isso fazer rupturas na sociedade, que querem com isso defender certo tipo de grupos que são em si defensáveis. Eu não ponho em causa outra vez, eu já disse várias vezes, uma coisa é eu não excluo ninguém da sociedade, mas uma coisa é não excluir ninguém, que é um ato totalmente democrático. Outra coisa é querer impor à força a ideologia e a ideia de certos grupos que são minoritários a toda a maioria da população. Esta história de, em vez de falar agora em mulheres, se falar em pessoas que menstruam, desculpem lá, mas é uma coisa que vai contra todo o bom senso. Carlos, para quem está distraído, poder perceber porque é que tu estás a falar do assunto, é que isto não tem a ver com aquele comunicado da Direção-Geral de Saúde, aqui há cerca de um mês, porque disso já falámos. Tem a ver com a Ministra da Juventude ter caucionado, digamos assim, a linguagem utilizada pela Direção-Geral de Saúde, certo? Tem a ver com isso. O Governo e a Ministra aceitar esse tipo de linguagem, quando é uma linguagem que ela diz que é inclusiva, não é inclusiva nada, é uma linguagem ao contrário, porque uma coisa é nós falarmos normalmente, quer dizer, parece que os nossos antepassados, já há 100 milhões de anos, andam todos enganados, não é? Só agora é que, quer dizer, de repente inventaram a pólvora, porque até há 100 milhões de anos, há 50 milhões de anos, há 30 anos, há 100 anos, andamos todos enganados a falar. Agora não há mulheres, há pessoas que têm menstruação. Desculpem lá, são as mulheres, são as senhoras, são as pessoas do sexo feminino. Se depois há grupos, se depois há elementos que se identificam ou não como tal, se depois há pessoas que têm período menstrual, mas que se não se identificam com o género, tudo bem, é aceitável, são aceitos, são aceitos, têm o mesmo tratamento, têm a mesma facilidade, têm a mesma vantagem que se dá, em geral, a uma mulher. Mas o conceito de mulher é um conceito genérico,
é um conceito de género feminino. Evidentemente que o facto de pessoa ter menstruação é feminina, é de mulher. Agora, não vamos subverter os conceitos. Não vamos subverter os conceitos numa lógica que é aparentemente para agradar a meia dúzia de pessoas, aparentemente a fingir que estamos a ser inclusivos com grupos que são claramente minoritários, e estamos a desvalorizar toda a gente, estamos a desvalorizar a maioria das pessoas. Eu acho que o governo anda mal nisto. Isto é uma discussão que o governo não faz sentido ter e é contrária àquilo que é o sentimento. Estou absolutamente... E ainda para mais, expõe o governo, porque o assunto já estava esquecido, não é? Já tinha ocorrido há um mês, já tinha havido pronunciamento por parte de diversos opinion makers sobre o assunto, e agora volta à ribalta só porque uma ministra achou que devia fazer uma gracinha para demonstrar que o governo ou que a governação é inclusiva. É muito moderna, é muito inclusiva. Se a Organização Mundial de Saúde fala dessa forma, nós também sabemos muitas vezes qual é a ideologia e a orientação ideológica da OMS, muitas vezes, pois que fale, é problema da OMS. Mas nós, em Portugal, não temos que andar atrás desse tipo de, eu vou chamar outra vez de idiotices. Vamos falar as coisas com a forma como nós entendemos, vamos dar todo o apoio do ponto de vista do ponto de vista de saúde pública, do ponto de vista de cuidados médicos e gratuitos. Tudo bem, estou de acordo com isso. Há aquilo que são os períodos menstruais das mulheres, das senhoras. Agora não vamos mudar o nome das mulheres e das senhoras porque há meia dúzia de pessoas que acham que têm identidades de género diferentes. Eu acho incorreto, eu acho completamente incorreto, acho completamente eu diria quase antinacional, e acho que o governo só perde com isto. Jorge, agenda woke. O assunto é um assunto politicamente muito relevante, porque eu vou tentar lembrar o que é que o PS fez com o acordo da Geringonça. O PS, com o acordo da Geringonça, necessitava de dar um espaço adicional a uma esquerda intelectual, que este assunto do wokeismo não é recente, ou seja, tem vindo a ganhar força e adeptos. Eu só queria relembrar que, por exemplo, as grandes corporações estão, como querem continuar a manter-se à tona da água e querem ter o beneplácito de um certo espectro político alargado, também participam nesta ideia do inclusivo, do que é inclusivo. E depois nós somos confrontados com uma nova realidade, que é esta questão do wokeismo na política, que está a gerar uma polarização, que é uma polarização cultural muito violenta e que só vai extremar ainda mais as posições. Porque de onde é que isto vem? Isto vem dos movimentos intelectuais de esquerda mais radical, que quer, no fundo, renegar a ideia da democracia liberal, ou seja, do liberalismo, que é somos todos iguais como indivíduos perante a lei, e quer introduzir um novo conceito que há grupos marginalizados e esses grupos marginalizados não são livres porque participam num grupo marginalizado que é oprimido pela sociedade. E então vêm uns políticos novos, uns tipos com a nova engenharia social, construir um novo homem, uma nova mulher, e o novo homem, uma nova mulher, é tudo o que cada um quiser ser. E, portanto, cria aqui uma situação muito estranha, porque as pessoas, os 8 bilhões de pessoas do planeta, ainda sabem o que é um homem ou uma mulher, nos círculos intelectuais já não é bem assim. E, portanto, depois consideram que tudo isto tem que ser tratado para a política, porque a ideia da política é sempre criar uma justiça para aqueles que são oprimidos. Estes movimentos intelectuais são de esquerda, têm que criar uns novos oprimidos. Os novos oprimidos são grupos sociais em que se vai buscar a raça, o sexo, o género, tudo para destabilizar e destruturar uma sociedade que é uma sociedade que, como todas, enfim,
que é uma sociedade conservadora porque nós trazemos a nossa biologia, a nossa história atrás. E a esquerda, e por isso é que a esquerda, com o tema da igualdade e com o tema da justiça, é sempre totalitária. Quer impor um novo homem, quer impor uma nova mulher, quer impor um novo conceito quase biológico. E, portanto, tudo isto torna a política muito, muito difícil. Porquê? Porque os partidos que querem agradar, em caso do PSD, ou caso do PS, querem fazer o catch-all, querem abarcar toda a gente, têm que ter um ministro que dá assim lives do wokismo. É uma espécie de peão avançado de um governo que quer dar um ar de modernidade e de progressismo e que, na minha opinião, e nós já vamos falar sobre outro tema do discurso do Pontal de Luís Montenegro, é praticamente mais uma concessão àquilo que eu chamaria, que está na moda, que é os governos serem capturados eleitoralmente. Eles querem capturar eleitores e, portanto, há uns grupos que é preciso dar-lhe atenção e depois vem para cima da mesa uma coisa muito importante. O debate político tem que ir para o debate dos valores da sociedade. Eu estava a ouvir hoje de manhã, enfim, acordo sempre relativamente cedo, estava a ouvir um podcast de um historiador que está a fazer um livro o livro é sobre o sublime. É um historiador que fez vários livros interessantes. Um é as 48 leis do poder, o outro é as leis da sedução, o outro é o mastery, quer dizer, como é que as pessoas se tornam individualmente excepcionais. E o livro dele é sobre os conceitos históricos e civilizacionais. E o que ele diz é que nós todos, qualquer sociedade, vive num contexto, está dentro de uma esfera ou de um círculo, e cada vez que nós mexemos na fronteira desse círculo, criamos novas tensões. E por isso é que o debate, por exemplo, nos Estados Unidos, do lado do Sr. Trump, contra o movimento wokista, é muito forte. E começa a haver um debate em que se mistura valores com a economia. Os da economia, que querem, obviamente, defender os seus interesses, não querem saber dos valores porque isso não é matéria que lhes interessa. Mas também não querem ir contra. E, portanto, há um conjunto de instituições que deveria estar aliado. Nós falamos isso sobre a questão do Comitê Olímpico. O Comitê Olímpico fez exatamente o mesmo. Portanto, a ministra, que obviamente é jovem e que quer ficar naquele espectro dos jovens, que obviamente os jovens hoje têm uma concepção mais, um bocadinho diferente, se calhar, da que nós temos com a nossa idade, e portanto são mais tolerantes a este tipo de situações ou não lhe dão tanta relevância como nós provavelmente lhe damos. E, portanto, são todos a ser capturados por este movimento intelectual de esquerda, que é um movimento, isto tem o nome, enfim, são os estruturalistas, os pró-estruturalistas, em que, na prática, o que querem dizer é que os grupos marginalizados nunca têm liberdade porque foram maltratados. A ideia do colonialismo é exatamente igual, ou seja, há dias um jornalista da BBC perguntava a uma pessoa que estava a entrevistar, mas até quando é que nós temos que pagar pela nossa história? Vocês querem que nós paguemos, façamos as reparações do colonialismo? A pergunta é até quando, qual é o preço e como? Como é que a gente faz isto? E esta tensão social que nasce disto vai agravar a tensão no sistema político que poderia estar concentrado noutros temas que fariam a sociedade progredir e criar até novos valores, mas vai impedir porque, como dizia um americano, they are gone too far, foram longe demais. Não é por acaso que nós em Portugal temos o Chega com um discurso totalmente anti-oco. E temos o PS e o PSD nervosos com o assunto e tem gente para todos os gostos. Jorge, deixa-me colocar-te uma questão. Tu não achas que o PSD e o PS estão a ser prejudicados por alinharem ou deixarem-se levar nesta banda? Eles não veem a coisa assim, Camilo. O que os partidos veem é que precisam de falar para eleitorados, para massas eleitorais.
e, portanto, não querem ter o ónus de conduzir uma sociedade, são, como dizia alguém, em vez de liderarem, são liderados. Ou seja, em vez de criarem uma agenda política em que isto é um tema que se calhar não tem a relevância que lhe estão a querer dar, preferem dizer, não vamos afrontar aquela gente. Não vamos afrontar, porque estes grupos existem, ou seja, eu estou a imaginar, nós falámos sobre a questão do espaço rural versus espaço citadino e urbano. Nas grandes urbanizações existem grupos muito díspares. Por isso é que eu tenho tentado, ou pelo menos alguns programas atrás falei, que era voltarmos a falar no liberalismo. No liberalismo como conceito económico, não, mas no liberalismo como defesa do indivíduo e da igualdade perante a lei, para nos afastarmos desta ideia da proteção de grupos marginalizados. Porque depois tu podes criar os grupos marginalizados. Eu, por exemplo, eu e o Carlos, qualquer dia faremos um grupo nós somos maltratados porque temos barba. As pessoas não nos tratam da forma correta. E então, de repente, se calhar não nos podem chamar barbudos, têm que ser pessoas com pelos excessivos, coisas assim disparatadas, para que chamar a atenção e para sermos protegidos. Ou seja, é como se uma sociedade não pudesse avaliar os outros. Neste momento, não existem gordos na sociedade, existem obesos. Não existem... Jorge, quando nós éramos miúdos, jogávamos futebol e dizíamos assim, o gordo é que vai à baliza. Isso hoje em dia é um insulto, não é? Isso é um insulto. Ora, e isto é muito profundo politicamente, porque a partir do momento em que nós deixamos condicionar a linguagem, é condicionar a liberdade do indivíduo. É desresponsabilizar o indivíduo e o que somos obrigados como é que eu ia te explicar? Somos obrigados a seguir os ditames do Estado. E quando o Estado se mete em aspectos culturais e sociais, da forma como o está a fazer, obviamente gera esta tensão. E se havia um divórcio, se quisermos, se havia um divórcio ou uma separação ou uma distância de uma massa, se quisermos, de pessoas mais conservadoras em relação a esta direita do politicamente correto, este tipo de situações vai criar de novo uma nova fratura. Eu vou ser um pouco especulativo e leviano. Se este governo se meteu na cabeça que é preciso prepararmos para eleições e, portanto, temos que fazer tudo para todos para termos melhor resultado, eu julgo que estão a apostar na ideia, no caso, por exemplo, da Iniciativa Liberal, que alinhou muito com esta agenda e que estão a apostar na ideia que eles podem vir a reduzir, porque o Chega, afinal, aquilo é mais complicado do que parece, a diminuição do próprio Chega. E, portanto, depois metem a pata na poça, porque há uma coisa que as pessoas percebem. Então, qual é o modelo de sociedade que com que nós vivemos e queremos projetar? E, portanto, é um governo que fica refém do poder. Um governo refém do poder, e o poder tem uma característica fantástica. Em geral, a prazo, torna-se autista, tornam-se fechados. Mas um governo que quer agradar a tudo e a todos, um governo que não tem confronto social, é um governo que não é reformista. Um governo reformista tem que haver uma insatisfação. Tem encostado ao poder. Tem encostado ao poder. E, portanto, começa a aparecer este tipo de movimentos. Eu hoje vi outra coisa que foi as declarações, não sei até que ponto é que são verdade, de Paulo Rangel, em que também já estava favorável a uma tributação excepcional aos ricos. E, portanto, nós estamos a ir atrás da moda. E no fundo, eu acho que, eu pensei sobre o assunto, eu acho que Pedro Nuno Santos tem mesmo que estar apavorado. Porque este governo, com esta política, pode
como é que eu te explicar, pode alienar uma parte do seu eleitorado, mas provavelmente pode conquistar muito eleitorado ao PS. Porque... Foi aquilo que António Costa fez ao PSD, mas já lá vamos. Não, mas para terminar, eu acho que este assunto, vocês vão ver, na minha opinião, vamos todos ver, que este assunto rapidamente vai ter que sair da agenda. Porque este assunto, se vem para cima da agenda política... Destrói então, o PSD e o PS. Não, destrói o PSD e o PS e, obviamente, cria uma nova situação. Porque mesmo as pessoas que aceitam... nós estamos a... Reparem nisto. Nós, ao mesmo tempo, estamos a querer tratar dos pensionistas, portanto, as pessoas mais velhas, são essas pessoas que educaram os mais novos. E, portanto, esses mais novos também têm uma cultura dessas pessoas. Então, de repente, nós podemos ter uma sociedade em que o governo não está a perceber onde é que está a navegar. O Carlos há pouco dizia, mas vivem em que país? Tem que ter a noção do país que é um país envelhecido, conservador, que cada vez que discute uma modernidade, fala em 900 anos de história. Cada vez que discute um novo projeto, toda a gente vai contra. Somos cautelosos, nós somos um povo muito especial, somos um povo muito sábio, um povo sábio no sentido em que não vai atrás da primeira onda, espera para ver. E, portanto, estas pessoas estão a fazer isto, mas têm que ter a noção que o povo está a observá-las. E, portanto, é óbvio que para a comunicação social wokista, como eu digo, isto é uma coisa fantástica, porque fica muito bem dizer que nós estamos a defender este e aquele grupo. Mas a questão não é essa. A questão é qual é o contexto social em que nós todos temos que viver sem nos atropelar uns aos outros, sem nos violentarmos. O Carlos há pouco dizia, as pessoas podem ter essas preferências, podem ter... Mas não vamos transformar isto numa política de Estado, porque se transformamos isto numa política de Estado, então nós estamos a alterar a nossa própria civilização. Sim. E, portanto, isso pode ser possível. Não digo que não aconteça, mas vai criar uma nova, diria, guerra surda, para não dizer outro tipo de atos de violência que não seriam nada recomendáveis. Bom, em circunstância alguma. Eu tinha pensado irmos rapidamente à festa do Pontal, mas antes disso vou introduzir um tema que eu não vos tinha falado, mas tinha guardado para o final do programa, que é esta história da tributação sobre os ricos. Aproveito já para dizer que é o tema do meu artigo Jornal de Negócios da manhã, mas para mim não é coincidência. Há 2 semanas o G20 via Lula ter recomendado um imposto sobre os ricos e de repente aparece uma obscura Tax Justice Network a propor um imposto sobre os ricos muitíssimo mal fundamentado. Mas isto é a minha opinião. Carlos, o que é que achaste do assunto? Perdão, já falando disso, só gostava de adicionar um pouco aquilo que o Jorge disse, muito rapidamente. Olha, o tema da tensão política. O objetivo destes grupos que defendem estas identidades é mesmo criar tensão política. Claro. Eles não querem deixar, eles querem, são aqueles tipo de grupos de extrema esquerda, claro, nós sabemos qual é a origem de tudo isto, são aquele tipo de grupos que durante um tempo vinham com a luta de classes e os pobrezinhos contra os ricos, em termos de luta de classes, como perderam essa guerra da luta de classes, agora procuram este tipo de identidades minoritárias, porque querem permanentemente criar tensão na sociedade, querem permanentemente criar clivagens na sociedade, e porque o que eles pretendem é fazer rigorosamente o contrário daquilo que eles defendem. Quando eles querem inclusão, eles excluem, porque o que eles querem é que toda a gente, querem impor a toda a gente uma cultura que é uma cultura deles, só deles, do grupo deles. E, portanto, esta tensão, eles querem criar tensão, porque sabem que só criando tensão é que conseguem ter algum suporte eleitoral. Felizmente, o povo já percebeu isso tudo. Felizmente, há um tema que é muito relevante. O povo é sábio. E as pessoas, quando votam, são sábias. E as pessoas já perceberam que isso não leva a lado nenhum. E mesmo que se diga muitas vezes que a comunicação social está sempre a favor deste tipo de grupos, etc.,
A verdade é que as pessoas, quando votam, votam independentemente da comunicação social. E, portanto, na realidade, esta tensão que é criada, esta identidade, esta tentativa de criar estas identidades minoritárias, é para criar tensão, é para ultrapassar as dificuldades que eles têm todos, os grupos de extrema esquerda e de esquerda, da luta de classes que desapareceu. E, portanto, criam novas formas de identidades que são elas em si perversas do ponto de vista, digamos, do ponto de vista da liberdade e do ponto de vista da reunião das pessoas. É evidentemente que estas identidades são... Temos que ir ao imposto, Carlos. Temos, Camilo, estas identidades são autocráticas, ditatoriais. Ponto final. Bom, o tema do imposto é igual. O tema do imposto é igual. O tema do imposto é igual. As pessoas estão sempre... Aliás, curiosamente, eu vi isso. As pessoas estão sempre à procura... Não estão à procura de eficiência do Estado. Não estão à procura de melhores serviços públicos. Não estão à procura... Estão à procura onde é que vamos sacar mais dinheiro. É sempre o objetivo. Quer dizer, qualquer dia... Eu aqui há dias num blog com vários amigos onde se falou disso, eu disse, só faltam destes dias. Falta não. Se calhar destes dias vamos ser tributados pelos cães e gatos que temos em casa, porque ainda não há uma tributação a esse nível. Estes senhores estão sempre à procura de sacar mais dinheiro. E depois vem com esta história Robin Hoodesca, que é sempre a história do Robin Hood, de roubar aos pobres para dar aos ricos. Mas de roubar aos ricos para dar aos pobres. Mas roubar aos ricos é roubar. Roubar aos ricos é roubar. Ou nós defendemos a lógica da propriedade ou não defendemos. Numa lógica de propriedade, tirar alguma coisa em excesso a outrem é roubar. E, portanto, quer dizer, o que temos é outra vez aqui a agenda dos pobres e dos ricos, como se o mundo fosse um mundo em que os ricos são mais ricos porque os pobres são mais pobres. Não é verdade. Não é verdade. Isto não é um jogo de soma nula. As pessoas que ganham o seu dinheiro não ganham porque retiram aos outros. Ganham porque têm, na maior parte dos casos, méritos para isso. Alguns não terão, é verdade. Mas a grande maioria tem méritos para isso. Mais uma vez, são estas políticas, outra vez, dos ricos contra os pobres e dos pobres contra os ricos, que fazem com que estes senhores, que não têm outra forma de saber desenvolver o mundo, procurem sacar mais algum dinheiro para os seus gastos e para as suas distribuições parciais, mas mantendo o mundo sempre na mesma. Agora, efetivamente, quem inova, quem faz desenvolver o mundo, são aqueles que são empreendedores, que empreendem, que fazem as suas empresas. E os mais ricos são, efetivamente, mais ricos porque são empreendedores, mais ricos porque criaram empresas, mais ricos porque criaram valor acrescentado para a sociedade como um todo. Isto é, mais uma vez, uma perfeita estupidez. Mas pronto, nós temos de viver com este tipo de pessoas, não é? Não sei mais o que dizer sobre isso. Espero que não chegue cá. Além do mais, nós nem temos super ricos em Portugal. Isso é uma coisa, quer dizer... Mas eles acham que sim, Carlos. Camilo. Dizem de quem tiver 3 milhões de euros e diz que Camilo, são 42 milhões. Camilo, pensar que em Portugal há super ricos, nem os mais ricos de Portugal são super ricos, não é? Nem os mais ricos de Portugal são super... E além do mais, os mais ricos de Portugal são ricos porque têm empresas. São ricos porque são acionistas e donos de grupos empresariais. E, portanto, eles são tributados nas empresas, são tributados nos dividendos que são distribuídos, são tributados no IRS deles. Pá, Nossa Senhora, quer dizer, qualquer dia passam a ser tributados, como eu dizia, pelo cão e pelo gato, não é? Jorge. Este tema é muito interessante e muito complexo, porque vai também trazer para cima da mesa um outro debate, que é o debate dos nacionalistas versus globalistas. E aí as pessoas mais liberais e, se quisermos, mais favoráveis a uma economia global ainda se vão dividir. Se nós lembrarmos, isto começa com o Sr. Piketty, que vem dizer que 1% da população quanto é que tinha de riqueza mundial. O Sr. Piketty só diz a parte que lhe interessa, porque devia dizer-lhe a outra. O que é que essas pessoas fazem ao dinheiro? Essas pessoas... Vamos tentar descodificar isto para ver a manipulação política deste tema. Uma empresa, quando tem lucros, paga um imposto. Os acionistas, quando recebem esses lucros,
pagam outro imposto. E, portanto, já foi tributado aquilo que eles trouxeram à sociedade, que foi decidir fazer o seu negócio. Já foi tributado 2 vezes. Mas eles agora querem pôr o imposto por cima. E de onde é que isto vem? Isto vem de um tema, e a formação da América é muito interessante sobre isto, porque a América, quando decidiu ter um governo federal, e na formação até da própria do dólar, a ideia era que não havia nenhuma empresa que pudesse ameaçar a federação. A federação tinha que ser sempre maior que qualquer empresa. Hoje, no mundo global, as empresas têm tanto poder económico que os Estados individualmente têm dificuldade em fazer a tributação dos lucros que se geram em vários sítios. E, portanto, as empresas, de forma inteligente, obviamente, fazem a gestão do fluxo fiscal. Mas também é verdade que a política beneficia pelo facto dessas pessoas fazerem investimentos fora do país de onde originariamente são. Portanto, há um benefício da globalização, que é eu estar a ter desenvolvimento em Portugal porque há ricos na América. Uhum. E, portanto, nós nunca podemos esquecer disto. Eu estive agora a passar uns dias numa zona do Alentejo em que chegou investimento estrangeiro e eu vi a vila a crescer e pensei para comigo, isto era importante que os políticos de esquerda e alguns de direita fossem ver o que é a chegada de capital. A chegada de capital é uma oportunidade única para as pessoas saírem da zona de miséria e de pobreza em que estão e criação de novas oportunidades. Ora, se eles começam, é porque depois, isto é tudo muito bonito, mas é só nas declarações para os jornais. Porque depois, na prática, isto é muito complicado, porque se fizer isso, a pergunta é, e qual é o capital que depois vai chegar a Portugal, estrangeiro, para fazer o nosso desenvolvimento, para sairmos da cauda da Europa? Não querem fazer a pergunta, eles só querem apresentar a parte que lhes agrada. Quer dizer, há umas pessoas muito ricas, é verdade. Essas pessoas ricas já não pagam impostos, esquecem-se de dizer, pagam, e já pagam muito. Não, o que querem fazer não é tributar o rendimento, é tributar o património, que por acaso foi feito com impostos que já foram pagos. É que as pessoas que fazem património já pagaram por chegar ali, já contribuíram para o Estado Social. A pergunta é, mas os empresários não contribuem para o Estado Social? São os maiores contribuintes. Porque, para além de pagar os impostos que têm sobre os lucros, também eles próprios decidiram organizar a sua vida para criar nova atividade criativa, nova atividade de rendimento, que por acaso até gera novos impostos. Mas de onde é que isto vem? Isto vem dos países mais subdesenvolvidos. É, exatamente. Porque vem dos Lulas desta vida, vem dos Maduros, que vivem desta ideia que o imperialismo, porque isto, Camilo, a esquerda não aprendeu nada, perdeu o comunismo, não sabe já bem o que é o imperialismo e inventa novas situações. A nova situação nomeadamente a agenda woke. Nomeadamente a agenda woke. Mas que eu digo é, a agenda woke primeiro era acabar com a religião, até levar o Papa a ser uma pessoa um bocadinho mais condescendente com um conjunto de matérias. Depois era acabar com as instituições mais conservadoras, com a ideia da família. Depois é criar novos grupos. E agora é tributar os ricos. Mas os ricos que andam no planeta. Mas como é que se tributa? O que é que nós vamos fazer? Qual é a tributação que os portugueses querem fazer ao senhor Cristiano Ronaldo? Só para saber. Querem dizer que ele não ganhou o dinheiro de forma legítima? É um super rico? Então vamos dizer, então agora vão tributar. Há uns anos discutia-se o salário de um gestor em Portugal relativamente, que era muito elevado. Um salário de um gestor de uma empresa global, EDP, que era o salário do Dr. António Mexia. Sim. E depois houve um jornalista que teve a ousadia e a inteligência de desafiar Jerónimo de Sousa. Perguntou-lhe, mas o senhor está contra o salário dele e não está contra o salário do Di Maria? Quanto é que o Di Maria ganhava no Benfica? E, portanto, até esta ambiguidade. E o pior disto é que dizer isto é implicitamente a dizer que as pessoas estão mal porque há super ricos. Não, podemos dizer o seguinte, a estrutura económica
pode estar desajustada e desequilibrada porque provavelmente não está a criar condições para novas concorrências, para novas entradas de operadores, para nada disso. Mas não podemos é dizer, e isso não é dizer que as pessoas são pobres porque existem super ricos. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Mas a demonização do rico faz parte de uma ideia que não é uma ideia liberal de sociedade, que é os direitos de propriedade. Ninguém, se não houver direitos de propriedade, se não houver a capacidade dos indivíduos acumularem, há uma coisa que as pessoas podem ter a certeza: não se forma capital nenhum na sociedade. Porque ninguém está... É o caso, porque depois vamos definir a fasquia dos ricos. Inclui as casas que os imigrantes andaram a poupar fora de Portugal e compraram em Portugal, ou não? E qual é a definição de rico? É um rico em Portugal, ou é um rico no Luxemburgo, ou no Dubai, ou numa cidade americana? Agora, é óbvio que a ideia de um imposto universal, global, vai esbarrar com uma coisa que já está a acontecer com o Sr. Trump na América. É voltarem-se para dentro. As nações, quando começarem a perceber, e os ricos dessas nações, que o movimento global é para fazer isto, vão eles próprios propor um recuo e dizer, não, então vamos parar com isto. Portanto, este assunto é um assunto que não se pode discutir de forma muito leviana, e é perigoso fazê-lo, porque ele tem tantas ramificações, tantas consequências, que a prazo eu diria que é mais ou menos como o nosso aeroporto. São 50 anos a discutir os super ricos. E isso não vai gerar nada de novo. Não vai mudar nada. Carlos, viramos a agulha para a festa do Pontal. Discurso Luís Montenegro. O que é que achaste? Foi a análise que fazes. O que é que eu achei? Achei que foi uma oportunidade perdida para mostrar claramente um partido e um governo quer ser diferente daquilo que já foi e daqueles últimos 8 anos que tivemos aqui. Efetivamente, quer dizer, há bocado o Jorge dizia que parece que o Luís Montenegro, o PSD, quer captar votos ao PS fazendo mais do mesmo. Eu acho que não vão chegar a lado nenhum assim dessa forma. Ou seja, o PSD coloca-se a fazer na posição em que fazemos o mesmo que o PS, mas melhor. Não mostra qualquer capacidade de ser diferente, não mostra qualquer vontade de ser diferente, não mostra qualquer interesse em ter soluções novas, soluções que apontem para um futuro diferente ao próprio país. O Primeiro-Ministro diz que resolver o tema dos polícias, resolver o tema dos professores, resolver o tema dos, enfim, aqueles que ele resolveu da guarda das organizações de segurança. Diz que isso é pensar estrategicamente. Não, não é. Isso é corrigir, se calhar, injustiças que vinham de trás. E ele corrigiu-as muito bem. E ele conseguiu corrigi-las, ótimo. Vamos ver como é que isso vai ser pago, mas para já está feito e nós não podemos, nem de perto nem de longe, criticar esse tipo de medidas. Agora, chamar a isto de medidas estruturais é uma afronta, porque efetivamente não são medidas estruturais. Medidas estruturais são medidas que apontem para o futuro, que apontem para uma solução, digamos, em que o país se desenvolve efetivamente e não se mantenha neste ramo-ramo permanente de ir crescendo assim aos bocadinhos, como se nós estivéssemos a fazer tudo muito bem. E, portanto, foi uma oportunidade perdida nesse sentido. As próprias medidas que ele sugeriu, por exemplo, o caso agora deste benefício... Bónus das pensões. Dos bónus das pensões. Quer dizer, nós somos cristãos e é-nos muito difícil criticar uma medida em que vai dar algum dinheiro às pessoas que são mais necessitadas, está fora de questão. Agora, os governos têm que ser capazes de olhar para o futuro de uma forma outra vez clara. E, por exemplo, o ano passado deu-se um bónus aos pensionistas. Este ano dá-se um bónus aos pensionistas. Para o ano, os pensionistas ficam a pensar no bónus. Portanto, é expectável que o Primeiro-Ministro pense que para o ano vai dar outro bónus. E, na prática, se calhar a solução é integrar isto no próprio regime de pensões.
Todos os anos, em novembro, damos Que isto que já foi sugerido, Carlos, aliás, pelo próprio Conselho de Finanças Públicas. Pronto. Agora, mas o Governo falhou, como falhou o Governo anterior fez isto 6 vezes, este fez agora pela primeira vez, mas os governos falham a alertar os portugueses que isto, a prazo, é mais um prego no sistema de pensões. Claro que é. Estamos a dar, está a ser feito um valor que aparentemente é pontual, mas não. Começou a criar nos pensionistas a ideia de que todos os anos acontece. E, portanto, ninguém vai ter agora no futuro coragem de deixar de o fazer. Depois há um tema que eu achei muito relevante. É quando o Primeiro-Ministro diz que o que queremos é dar, não sei se foi a palavra, foi felicidade, se foi bem-estar, se foi alguma coisa destas aos portugueses. Não é esse o objetivo de um governo. A felicidade obtém-se individualmente. O governo o que tem que fazer, aliás, penso que era o Churchill que dizia, quando um governo diz que quer dar felicidade ao seu povo, não há limite para os gastos públicos. Porque quando alguém pensa que quer gerar felicidade para o país, não há limite para os gastos públicos. Isso era nos países comunistas, em que eles queriam dar felicidade ao povo e eles é que decidiam o que era felicidade. Eles é que decidiam o que era a cultura, o que eram os espetáculos, o que era o desporto. A felicidade era uma felicidade coletiva. Não há felicidade coletiva. As felicidades são individuais. E o objetivo de um governo é pôr o Estado e o país a trabalhar bem, nas funções essenciais, desde logo, na segurança, na defesa, nos negócios estrangeiros, na educação, na saúde. É nestas áreas que o governo tem que gerir bem, gerir de uma forma eficiente. Não é criar felicidade. A felicidade cada um de nós tem que criar por si. Depois de ter, obviamente, o governo gerido e articulado todo este tipo de órgãos do Estado de forma eficiente e eficaz. E, portanto, mais uma vez, quando o Primeiro-Ministro diz que quer gerar felicidade ou bem-estar, uma palavra qualquer, não é isso o objetivo de um governo. Finalmente, os temas relevantes que podem ser fraturantes na sociedade, por exemplo, temas como a imigração, ele não disse nada. E a imigração, quer queiramos, quer não, começa a ser um tema. O turismo, quer queiramos, quer não, começa a ser um tema. Como é que vai estruturalmente alterar? Como é que vai estruturalmente mexer nestes temas? Como é que vai estruturalmente resolver questões que começam a aparecer? Como é que vai estruturalmente, por exemplo, nós no ano passado tivemos o saldo migratório, foram 155 mil pessoas positivo. Entraram mais, temos, portanto, 155 mil pessoas positivo, será quase 200 mil pessoas que entraram. Este ano podemos ir no mesmo nível. Como é que resolvemos a pressão sobre os serviços públicos? Como é que resolvemos a pressão sobre a habitação? Como é que resolvemos este acréscimo de pessoas no país? Como é que resolvemos isto no futuro? Mais uma vez aqui o governo disse que estamos a tratar. Mas estamos a tratar de quê? Não se vê. E não se vê, acima de tudo, a capacidade do governo de se diferenciar claramente daquilo que foi o PS. Políticas novas, políticas diferentes. Não tenham medo de copiar, se calhar, ideias do Chega. Copiem. Não vale a pena estar com remédios simples. O país tem que mudar. O governo tem que mudar. O governo não pensa que vai roubar votantes do PS assim. O governo está a dizer que nós estamos a fazer igual àquilo que vocês fizeram. E, portanto, mudaram para nós, agora mudem para eles outra vez, que é tudo igual. Portanto, eu acho que foi uma oportunidade perdida por parte do PSD de mostrar diferenças, de mostrar coisas novas e de mostrar capacidade, efetivamente, por o país no caminho do futuro. E de pressionar o PS para provavelmente aprovar o Orçamento de Estado. Camilo, desculpa lá. O PS é capaz de aprovar o Orçamento de Estado contra a vontade. E falo por questões que são, como sabemos, eleitoralmente não iam resultar em nada. Agora, não sei que Orçamento de Estado vamos ter, não é? Esse é que é o tema, independentemente de ser aprovado. Vamos ter Orçamento de Estado. Guardaremos um programa para isso. Jorge, discurso de Pontal. Eu julgo que é a aceleração eleitoral. É o que eu poderia... É exatamente. Eu acho que é uma aceleração eleitoral. E a pergunta que eu fiz quando o Carlos propôs discutirmos o discurso do Pontal, pensei para mim, Luís Montenegro podia ter feito diferente. E eu digo, eu acho que não.
eu vou tentar explicar porque é que eu acho que ele não conseguiu fazer diferente. Porque ele tem um pecado original no governo, que é querer governar para atribuir responsabilidades à falta de governação ao PS e ao Chega. E isso tem limites. E os limites é um limite que resulta da própria circunstância de ele ter decidido ser minoritário. E, portanto, ter sol neiro e chuva na bala não dá. Não é possível. Um governo reformista é um governo que tem que ter uma força política para enfrentar aquilo que sabe que vai ser o julgamento dos grupos de interesse. E, portanto, é um governo que ou se torna rapidamente simpático, que é o caso de Luís Montenegro. Eu acho que ninguém pode dizer que o governo não é simpático, mas é um governo que não pode ser reformista. Não pode querer as duas coisas. Um governo reformista não é ser simpático, não é ser punitivo, é criar o futuro. Eu vou dar um exemplo para as pessoas perceberem. Se o salário de Luís Montenegro for fixado daqui a 20 anos pelos jovens e pelos que estão no trabalho, para pagar aos pensionistas, o salário dele é zero. Porque ele está a tributar os jovens, os 200 euros vêm de onde? É só para eu ter que fazer pergunta. Vêm da Europa? Vêm dos credores? Vêm de emissão de moeda? Ou vêm de impostos? Vêm de alguém? Obviamente. Pronto. Então vem dos impostos aos ricos. Os impostos aos ricos, num país que não tem capital, é uma grande falácia. E toda a gente percebe isso. Portanto, ele está a fazer uma coisa em que ele se próprio enredou. Ele não consegue. Eu pergunto, mas poderia ser diferente? Não pode ser diferente. O que é que eu acho que pode ser mais perigoso? Pode ser perigoso porque a história de Luís Montenegro com as pensões é uma história, eu diria, um bocadinho demagógica e cínica. Toda a gente à direita acha que Pedro Passos Coelho se tem cedido ao lobby dos pensionistas na altura da Troika, que ainda hoje era governo. Mas a pergunta era se tem cedido, se nós tínhamos ou não ainda a Troika cá. Como ele quis fazer uma coisa que depois obviamente pagou por isso e não pode... Pedro Passos Coelho também é uma personagem que também pode ser vista da seguinte forma, que é, não se pode ter sol neiro e chuva na bola. Ele pôs o país a andar a direito, mas ninguém ficou, uma parte significativa da população, ou de algum grupo de população, ficou a gostar menos dele. Zangada? Mas zangada. Essa é a política, é a vida. Mas os políticos, não há político nenhum que saia para a porta grande. Nenhum. Saem todos mais ou menos corretos por algum problema que não conseguiram resolver. Nem o Churchill saiu. E, claro, e depois só com o tempo é que a gente diz, afinal o homem até nem estava a fazer mal. Ora, a partir do momento em que nós temos um governo que tem este pecado original, é muito difícil fazer política de forma diferente. Se me perguntarem assim, mas se houver folga, vai-se dar a quem? É óbvio que o governo tem uma captura de interesses muito evidente. É uma captura eleitoral, vai ver quais são os grupos eleitorais que mais votam. E, portanto, ele está enredado com isto. O Carlos tem toda a razão quando diz, mas se é para isso, para que é que quer ser igual? Então, mas o que é que muda? E eu a brincar dizia assim, os períodos da música clássica no artigo que escrevia não é mudar os músicos, nem o maestro, é a partitura que é diferente. O Mozart é diferente do Beethoven, é diferente do Dvorak, é diferente do Bach. Criaram períodos históricos. Luís Montenegro pode ocupar o poder, pode ser bem visto lá na terra dele, chegou a primeiro-ministro, é muito fantástico, fez o melhor que pôde, mas não muda a história assim. Aliás, a história para ser mudada é sempre violenta, no sentido não de violência física, mas é de confronto normal. Aconteceu isso em Portugal na Revolução em Abril. Aconteceu com o Preca, aconteceu com Mário Soares, aconteceu com Sá Carneiro, aconteceu com Cavaco, com Passos Coelho, todos aqueles que querem reformar um país, querem mudar
a ideia de uma maioria que domina o espaço cultural, intelectual e social esbarra sempre com este problema. E, portanto, eu diria que ele não consegue fazer melhor e está a fazer aquilo que eu percebo perfeitamente do ponto de vista político. Quer dizer, então, se eu não posso fazer melhor, eu vou fazer pelo menos para ver se consigo ainda ter uma maioria, porque admito que ele, e não vão haver e eu nessa relação aos políticos sou relativamente condescendente, que é tem uma intenção, que é governar, aquilo não sai de lá mais novos, sai todos muito mais envelhecidos, aquilo é duro, é uma vida de sacrifício. Ele tem uma ideia que pode fazer, diz, bom, eu não tenho as condições, mas vou criar as condições, então vou arranjar a maneira de ter um governo maioritário. Mas ter um governo maioritário, isto faz-me lembrar, eu volto à questão da América, porque a América é interessante. O senhor Trump, há uma expressão de um historiador que diz, nunca olhes para os políticos com o que eles dizem, é o que eles fazem. O senhor Trump andou a dizer os maiores disparates na campanha eleitoral anterior. O que é que ele fez que disse na campanha? A América impediu-o de fazer. O sistema político rodeou, impediu-o de fazer. Jorge, só não impediu de fazer duas coisas. O quê? Não reconhecer o resultado eleitoral e incitar uma revolução no Capitólio. Mas já não governava. O que eu estou a dizer, quando vai isso para o é governo... que não é admissível. Não, isso é que mas não é isso. Não, mas não é isso. O que eu quero dizer é quando Jorge, mas é muito relevante o que o Camilo disse. É muito relevante aquilo que o Camilo disse. Mas, Carlos e Camilo, o Trump sobre essa matéria tem um sistema judicial que resolveu esse assunto. Nós estamos a fazer um exercício que é, se tivéssemos na pele dele... Não, resolveu. O sistema judicial resolveu. Não pode pôr na campanha. Não, mas não se pode pôr na campanha esse tema porque o sistema judicial resolveu. E nós estamos a querer pôr o que os mídias e as redes sociais andam a propalar. O que eu quero dizer é uma coisa mais diria que a história nos ensina. Os políticos avaliam-se pelo que fazem, não pelo que dizem. O que dizem faz parte de uma estratégia que é normal na política, à esquerda e à direita, todos eles com mais ou menos gosto, fazem. O que interessa é o que fazem. E quando fazem, é quando lhes dói. E é nesse sentido que eu quero dizer que o caso de Luís Montenegro é um caso muito evidente. Ele não tem condições para fazer essa reforma. E então, ele não disse... Jorge, fazer. Não tem condições ou não tem coragem? Carlos, eu se calhar vou ser um bocadinho... Todos os políticos naquelas funções são rodeados por grupos de interesse que os levaram até lá. E um político corajoso é um político solitário. É um político que não tem adeptos. Em geral, tem... mas, Carlos, o que nós temos que compreender Luís Montenegro na história recente do país. Os 8 anos de Costa foram dramáticos para o país e para a direita. E a direita, assim que viu a oportunidade, rodeou Luís Montenegro para dizer: governa, mas tem cuidado, não assustes as pessoas. É assim que foi dito, tenho a certeza. E essa expressão, não assustes as pessoas, o político revela muito do que a sociedade também é. A sociedade cria mais políticos do que os políticos criam a sociedade. E só há momentos, nós temos na história recente o caso de Reagan ou Thatcher, em que foram o caso de Sá Carneiro, o caso de Mário Soares, o que aconteceu ao Mário Soares com o ex-secretariado, com a guerra que teve dentro do partido para se libertar daquelas pessoas que o levavam para o poder, o que aconteceu com Sá Carneiro e até com o próprio Cavaco, que detestava o partido, deu a entender que detestava o partido. A reconciliação de Montenegro é feita dentro do partido. Quer agregar tudo, os rioristas, os montenegristas, os passistas. Isso não funciona. Mas ele é prisioneiro da sua própria estratégia. Ele não consegue... É uma situação complicada para ele. Eu não sei como é que o vai resolver. Mas o que já todos percebemos, e obviamente o PS e o Chega já perceberam,
e por isso tens razão que o Orçamento de Estado vai ser mesmo uma grande incógnita, porque se o Governo continuar a acelerar numa lógica em que os outros partidos acham que ele quer construir eleitorado com base em benesses, a coisa vai correr mal. Mas nessa altura faz a ruptura. E a ruptura é criar a sensação. Nós não nos podemos esquecer que aconteceu isso com o António Costa e com a esquerda. Houve um momento em que a esquerda achou que era o momento para derrubar António Costa, porque achava que ele já estava a ir um bocadinho mais para além daquilo que tinha sido acordado. Vai acontecer o mesmo com Montenegro. Ou seja, a conversa ou seja, o que Ventura diz sobre o que vai fazer no orçamento é irrelevante. O que é relevante é o que ele diz, o que vai fazer naquela data. Como vai ser relevante o que vai fazer Pedro Nuno Santos. É nessa altura que é feito o julgamento. E aí, a minha tese é, cuidado, porque o Governo pode estar a embrulhar numa situação complicada. Porquê? Porque está a dar condições para os outros partidos dizerem, como vê, ele está a fazer coisas só para ganhar eleitorado. Não está preocupado com o país, está preocupado com o poder. Mas isso era o que a direita dizia do António Costa. Jorge, mas a esquerda fez isso durante 8 anos, Jorge. Não, Camilo, o grande problema que nós temos em Portugal na política neste momento é que os políticos estão reféns do Orçamento de Estado. É verdade. E, portanto, ao estarem reféns do Orçamento de Estado e do modelo redistributivo, não conseguem mudar a sociedade. Ou seja, nós somos uma sociedade paralisada à esquerda e à direita, porque a dependência é muito grande do Estado. Ou seja, o político não é eleito contra as pessoas é que votam nos políticos. Quer dizer, não vale a pena. E o preocupante é nós não termos governos à direita e à esquerda que vão libertando a sociedade desse peso do Estado. Claro. Por isso é que a direita fica aborrecida com estes sinais, porque estes sinais, Camilo, o mais perigoso são, estes sinais não são sinais de que alguma coisa tem que mudar. São de alguma coisa. O país, a estratégia de Montenegro, na minha opinião, é o país tem que ver a direita de forma diferente, porque Passos destruiu a ideia da direita em Portugal, porque foi punitivo demais. E a pergunta não é assim que tem que ser feita. Não, ele não foi punitivo. Obrigaram-no a ser punitivo. A direita perdeu a batalha de explicar isso. É verdade. E agora quer construir uma narrativa que, na minha opinião, vai ficar como ele está, prisioneiro. Eu lhe pergunto, se o Luís Montenegro um dia viesse falar com nós três, o que é que vocês acham que eu deveria fazer? Eu diz, olha, não sei. É que não sei mesmo. Porque você embrulhou-se numa coisa que não tem solução. Mas e a solução é, obviamente, o que os outros partidos vão achar que deve ser, que é derrubar um governo. Porque depois os partidos são máquinas de poder, ou seja, se o Chega não se mexer, se o PS não se mexer, há uma coisa que é, quer Ventura, quer Pedro Nuno Santos, começam a ficar nervosos. Carlos, tens um minuto, Carlos, para fechar. Desculpa, Carlos. Não, só estava a dizer que tudo bem aquilo que o Jorge diz, mas é o discurso da condescendência, é o discurso da aceitação do status quo, é o discurso da, se quiseres, de uma certa mediocridade da política. Porque a política com virtudes faz-se investindo em ideias, mesmo que não se consiga fazer. Uma coisa é não se fazer aquilo que se quer fazer, mas pelo menos diz eu queria fazer isto, eu acho que o caminho do país era neste e neste sentido, e não fazer. Portanto, a política não se faz, na minha opinião, uma política com coragem, uma política que olhe efetivamente para o futuro e para o país, não é essa condescendência, Mas eu não estou a ser condescendente, eu estou a tentar interpretar porque é que Luís Montenegro fez o que fez no Pontal. Não estou a dizer que estou de acordo com o que ele fez. Jorge, o que ele fez, não é isso, eu quero dizer, estou a tentar analisar, porque é que ele fez. Eu acho que ele faz
porque ele é confrontado com o problema que ele criou ele mesmo. Pergunta, mas estás de acordo com isso? Não estou de acordo, porque eu disse nos programas anteriores que era um erro estratégico ele não ter, ou seja, não ter dito às pessoas eu não quero governar nestas condições. Não preferiu fazer outra coisa. Então tem que governar com as condições que tem. Não se pode queixar do sol na aérea e chuva no naval. Não é possível. É minoritário, tem que aguentar. Meus é minoritário, faz outra coisa. Agora, como minoritário... Desculpa. Estamos em cima de uma hora. Pá. Deixa-me só eu tenho terminar. Um compromisso a seguir, mas diga. Vou só terminar, são 30 segundos. Efetivamente, o Montenegro que fez foi uma total aceitação dessa situação, digamos, de passividade. É uma total aceitação da passividade. E mesmo que ele tenha restrições orçamentais, aparentemente até quase dá amostras que não tem, ele tem de dizer claramente o que é que quer, o que é que pode e o que é que não pode fazer. Ele deveria dizer... Agora, a sensação que eu tenho, sabes qual é? É que ele nem sabe, nem os companheiros de ruta dele sabem bem o que fazer. A sensação que eu tenho é que eles querem manter este tipo de situação assim. Camilo, desculpa, acabei, terminei. Não faz mal. Fica o assunto das linhas vermelhas, das novas linhas vermelhas do Aventura para o próximo programa. Foi o Think Tank desta semana. Nós voltamos na próxima terça, aí sim, às 17h30, e julgo que na próxima terça já teremos o estúdio aberto e, portanto, iremos fazer o programa a partir do estúdio. Antes de nos irmos embora, quero agradecer a sua atenção e o senhor que olha para o programa e que nos dá as suas opiniões, por mais discordantes que sejam, e lembrar que o canal A Cor do Dinheiro tem várias parcerias, a principal é com a Prozis, depois ainda temos uma parceria com a beltseguros.pt e, finalmente, o programa ainda tem ajuda à produção do grupo Sendis Alidata. Fique bem, nós voltamos na próxima semana, mas eu e você encontramos amanhã às 8 da manhã ao nascer do dia. Muito obrigado ao Carlos e ao Jorge e até à próxima semana.